Aqui estamos com o nosso canal de dúvidas do Instituto Newton Sebraga. Nesse canal nós respondemos às dúvidas que nos são enviadas pelos nossos seguidores referente aos mais diversos tópicos da tecnologia. Na descrição desse vídeo você encontra lá um link para essa sessão em que você tem centenas de questões que nos são enviadas constantemente e que respondemos, e que pode ser aquela dúvida que você tem sobre componentes, circuitos ou aplicações. Para este vídeo, o tema que escolhemos foram os triacs, aqueles dispositivos usados em controles de potência ligados na rede de energia, na rede de alimentação. Então, a primeira dúvida é a que aparece com o número 268 lá na nossa seção, lá no nosso site. E ela fala o seguinte: por que eu não posso usar lâmpadas eletrônicas ou econômicas em circuitos com triacs e SCR, tais como dimmers? O problema é o seguinte, é que essas lâmpadas eletrônicas, elas possuem um circuito interno. E esse circuito ele é projetado para operar num determinado modo, geralmente envolvendo uma tensão senoidal. E o triac, ele normalmente é um controle de fase. Então ele não é amigável a esses circuitos eletrônicos de controles de lâmpadas, lâmpadas de LEDs, lâmpadas às vezes eletrônicas, aquelas que têm um inversor interno. Então eles podem trazer problemas. Até mesmo em determinados tipos de eletrodomésticos que usam motores, o uso do controle com o triac, ele pode às vezes causar algum tipo de problema. E nem sempre é recomendável, é preciso verificar. Então, a gente não deve utilizar um dimmer, um triac, em dispositivos que possuam eletrônica dentro. Por exemplo, aparelhos eletrônicos em geral, lâmpadas de LED e lâmpadas de outros tipos que tenham um circuito inversor no seu interior. A segunda questão, que aparece com o número 224 lá no nosso site, na seção de dúvidas, é de um seguidor que diz o seguinte: pretendo controlar uma carga de 8 amperes e para isso eu vou ligar dois triacs de 4 amperes em paralelo. Como é que eu faço o disparo? Em primeiro lugar, não é muito conveniente ligar esse tipo de componente em paralelo sem ter um dispositivo adicional, um sistema que distribua igualmente a corrente entre eles, porque eles não são exatamente iguais. E o outro problema que ocorre também é a velocidade, que também para os dois tipos, mesmo que sejam iguais, do mesmo tipo, pode não ocorrer no mesmo instante. Isso faz com que surjam surtos de correntes mal distribuídos nesses dois triacs e que vai acabar por queimar um deles. Em geral, se você conseguir distribuir até a corrente igualmente, para isso é bom dar uma tolerância, Por exemplo, se você tem um dispositivo de 6 amperes, você não vai usar 2 de 3, mas 2 de 4. Porque aí, se houver uma diferençazinha na distribuição, você não passa o limite deles, E o disparo, você tem que garantir que o pulso chegue aos gates ao mesmo tempo. E mesmo assim, você está arriscado que um deles dispare antes. Então, é um ajuste crítico dessa aplicação que não é conveniente. É preferível você sair atrás de um triac que suporte a corrente que você deseja do que tentar ligar dois em paralelo. A outra questão vem de um seguidor que nos pergunta se ele pode usar um triac para controlar a velocidade de um motor DC. Como é que ele faz para usar o triac? O motor DC ele trabalha com o chaveamento das escovas e a corrente circulando num único sentido. E o triac é um dispositivo bidirecional, ele conduz a corrente nos dois sentidos. Então, você pode eventualmente fazer uma gambiarra, vamos dizer, de modo que o seu triac ele conduza apenas os pulsos de uma polaridade lá para o seu motor. É possível você alimentar ele com uma tensão contínua, mas você perde a característica dele, principal, que é a de poder conduzir nos dois sentidos, e no fundo você vai estar usando ele como um SCR, Você não vai estar aproveitando todas as suas características, Então, o ideal seria usar um SCR, mas se você usar um triac, ele vai funcionar, mas ele vai ter limitações, porque você só vai aproveitar metade da capacidade de condução dele, e vai ter alguns outros probleminhas de compatibilidade com o circuito. Faça o teste, porque depende da aplicação.
Se você gostou dessas dúvidas, vá lá na nossa seção de dúvidas do site, você tem pelos nossos números na descrição do vídeo o link de cada uma delas. E inscrevam-se nesse canal e enviem-nos as suas dúvidas, que se forem escolhidas, nós comentaremos aqui. E se não forem escolhidas, comentaremos lá e até responderemos o seu e-mail ou outra maneira que você utilizar para nos contatar. Inscrevam-se nesse canal então, e deixe o seu like e até o próximo.